semana eu recebi um pedido de ajuda mais ou menos assim, olha só. Nutri, eu não consigo parar de mastigar. Eu tenho uma necessidade de estar mastigando o dia todo. O que é que eu faço? Bem, se você também tem essa dúvida, então assiste esse vídeo até o final que eu vou te explicar por que isso acontece e o que fazer para resolver. Olha só que interessante. Quando a pessoa traz esse questionamento, significa que ela está muito ansiosa. Essa necessidade de estar o tempo todo em movimento é um indício de que o corpo físico está aqui no presente, mas os pensamentos estão no futuro. Ela acaba sempre estando lá no futuro. E isso traz para ela uma necessidade de movimento muito grande. E por isso a questão de mastigar o tempo todo. Para algumas pessoas não se reflete no ato de comer. Muitas pessoas se reflete na agitação. Tem sempre aquela necessidade de estar se movimentando. Outras têm uma necessidade de estar sempre rodeadas de pessoas que gostam de estar sempre sentindo a presença de outros ao seu redor. E outras pessoas têm sempre aquela necessidade de ter um barulho. Chegam em casa e não gostam do silêncio, já vão ligando a televisão, um rádio, mas precisam estar sempre com barulhos, ruídos, movimento. E de onde vem tudo isso? Vem de uma necessidade que essas pessoas têm de não olharem para si. Nossa, que profundo isso, Nutri! Como assim? Me explica um pouco melhor. Isso mesmo, as pessoas que têm dificuldade de ficarem sozinhas, que têm dificuldade de ficarem no silêncio, de ficarem só consigo, que têm a dificuldade de ficar paradinha, essas pessoas têm esse tipo de comportamento como uma fuga natural por algo que elas sofreram, algum trauma, algum evento traumático da vida delas. Porque se elas ficarem quietinhas, paradas, sozinhas, lá no inconsciente delas, elas acreditam que algo pode acontecer e elas vão ter que olhar para feridas, para lugares que elas não querem ver e enxergar. Muitas vezes, muitos desses traumas foram gerados lá na sua infância. Vamos parar para pensar da seguinte forma, olha, você, com 2 anos de idade, está do lado de adultos e sem querer acontece algo que para essa criança de 2 anos gera um grande impacto emocional, um trauma. Essa criança, quando está diante do trauma, por ela ter apenas 2 anos, ela vai reagir de formas diferentes do que se fôssemos nós adultos. Ela tem 3 alternativas. Ela pode fugir, ela pode lutar ou ela pode ficar paralisada. Claro que uma criança tão pequenininha assim dificilmente vai lutar contra aquele trauma e dificilmente vai sair correndo. A grande maioria das crianças, elas ficam paralisadas diante dos eventos, dos traumas da sua infância. E esses traumas ficam aqui, ó, guardadinhos no nosso inconsciente. E quando a gente cresce e se depara com esse trauma, pronto, a gente quer sair correndo, já que lá atrás a gente se manteve paralisado e estático. Por isso, a necessidade de movimento, de movimentar a boca o dia todo, de estar sempre cheio de pessoas, de estar sempre com barulho, com som, com TV, enfim, para não ficarem paradas, paralisadas, porque assim elas se conectam novamente com aquele trauma lá no inconsciente e não conseguem agir. Então a comida, ela vem, na verdade, como um anestésico emocional, mas esse não é o papel da comida, certo? E aí, como que a gente resolve esse comer excessivo pelo excesso de ansiedade por um trauma gerado lá na minha infância, hein? É muito fácil. Procure ajuda de um terapeuta nutricional.
Dentro da terapia nutricional, nós temos várias ferramentas para se conectar com a criança interior e ressignificar tudo que ela viveu. Podemos fazer mentalizações, podemos fazer algumas meditações, alguns encontros e também podemos usar a constelação familiar para isso. Então, fique tranquilo, você não está sozinho nessa jornada. Se você quer definitivamente se livrar desse comer compulsivo, de ficar mastigando o dia todo por esse excesso de ansiedade, você consegue sim se curar. Basta procurar ajuda. E aí, gostou dessa dica? Então, compartilhe com outros amigos para que outras pessoas também aprendam que o comer, a boca nervosa, o comer excessivo tem sim uma solução. Curte, compartilhe esse vídeo. Até a próxima! Um grande beijo!